Vamos abrir a Bíblia no capítulo 4 do livro de João, Evangelho de João, é o quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos ler do 4 ao 30, verso 4, do capítulo 4 de João. Hoje as nossas crianças estão a ser ministradas também lá em cima, num culto especial só delas. Hoje temos uma grande responsabilidade, que elas não estão aqui. E elas não podem ter um culto melhor que o nosso. O nosso culto tem que ser mais power ainda que o delas. Amém? Então vamos lá, João 4, verso 4. Vê se a gente consegue. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se assim junto da fonte, era isto quase à hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Verso 11, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Verso 17, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Verso 26, Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou porque falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Verso 30, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo nas tuas mãos, entregamos esta ministração, tu possas vir como uma flecha sobre os nossos corações com a tua palavra, Senhor. Que possas vir gravar, Senhor, não somente na nossa alma, mas acima de tudo no nosso espírito. Tudo o que tu tens para hoje, para nos dizer sobre nós, tudo o que tens para nos ensinar sobre esta mulher, por quem a sua alma esperou a vida toda e naquele dia encontrou. Tu possas hoje mostrar-nos como é diferente quando nós esperamos pelo amado da nossa alma e ele chega até nós. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a tua palavra. Vem com um toque personalizado sobre o coração de cada um de nós, Senhor, porque tu sabes, mais do que uma palavra, a necessidade de cada um de nós tem esta manhã. Eu entrego este tempo nas tuas mãos, no nome santo do Senhor Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Esta passagem é poderosa, não só porque a gente leu 27 versículos, mas porque, profeticamente falando, tem muito mais do que aquilo que nós lemos. Mas mais importante do que isto, mais importante do que a forma como a mulher samaritana encontra Jesus, o Messias, mais importante do que isso, que nós temos que reter, é a forma como Jesus se revela à mulher. A forma como Jesus mostra quem ele é, a forma como Jesus revela não as coisas que a mulher
sabia que mais ninguém sabia o que ele não poderia saber, mas a forma como Jesus mostra o seu coração para esta mulher, a forma como Jesus mostra a sua intenção. No fundo, Jesus mostra aqui, faz aqui um resumo do seu ministério na Terra, e nós percebemos isso ao lermos esta passagem. Nós temos 4 personagens, se a gente quiser assim, por alto nesta passagem. Temos Jesus, claro, não é? A mulher, temos o poço e temos os homens que nós lemos no final. Podes pensar que o poço não é importante, mas se não fosse o poço, Jesus não teria parado ali. Se Jacó, umas centenas de anos atrás, não andasse, Jacó tinha fama de desentulhar poços. Lembram-se? Ele abriu um poço, vinham os outros com inveja, entulhavam os poços porque o poço não dava nada. Jacó vinha, desentulhava o poço e aquilo tinha água novamente. Porquê? Porque quando é Deus a fazer, podem entulhar lá fora o que quiserem, que o nosso poço vai ter água viva. Amém? É uma coisa que nós temos que reter. A gente não tem que se zangar com ninguém. A gente não tem que ficar preocupado com aqueles que parece que nos estão a prejudicar. A Bíblia nos diz, tudo é feito de acordo com a vontade de Deus para aqueles que estão segundo o seu propósito, que somos nós. Amém? Então, se alguém entulhar o teu poço, não te preocupes, abre um ao lado. Vai ter uma água melhor do que o outro. Não há problema. O mundo pode estar aí cheio de confusões. Nós sabemos que nós não temos confusões, nós temos a presença de Deus na nossa vida. Amém? Então, uma lição hoje para nós já, em relação a este poço, que parece que é uma coisa pouco relevante na história, mas é a razão de ter havido um encontro, é para nenhum de nós desprezar os pequenos começos. Não desprezes aquilo que já tens hoje. Talvez nunca tenhas conseguido ler a Bíblia toda, talvez não tenhas ainda os dons do Espírito Santo ativos na tua vida, talvez não consigas pregar, talvez não consigas cantar, talvez não consigas falar de Jesus a alguém porque és tímido ou és tímida. Mas tens qualquer coisa que Jesus colocou no teu coração. Então não desprezes aquilo que tu tens. Jesus colocou algo no teu coração porque quer fazer algo na tua vida. E isso é o que nós vamos perceber que é importante. É aquilo que a gente pode achar que é pequenino, pequenino, pequenino. Se Deus colocou em nós, é algo que nem o homem mais rico do mundo poderia colocar. Então vê a importância e quão grande é aquilo que nós temos. Segunda lição que nós tiramos desta passagem é que somos todos importantes para Jesus. Não interessa como está a nossa vida, se está super alinhada ou se, pelo contrário, está a bagunça completa. Eu ia dizer uma coisa que não se pode dizer. Está a bagunça completa, está o lixo completo. És importante para Jesus na mesma. Se está toda alinhada, fantástico. Estamos mais próximos do que Deus quer para nós. Se está a bagunça completa, fantástico, já sabes onde é que podes começar a arrumar. Não pôr para debaixo do tapete, mas começar a tirar aquilo que não está bom, para que Jesus possa fazer o resto. Jesus é o melhor cleaner que nós podemos ter, o melhor limpador que nós podemos ter. Porquê? Porque Ele nos ajuda, Ele sabe as nossas dificuldades, Ele sabe as nossas deficiências. E com esta mulher samaritana foi exatamente assim. Ninguém passava cartão àquela mulher, antes pelo contrário, ninguém lhe dava importância nenhuma, mas para Jesus ela era importante. Se nós olharmos para esta passagem de uma forma profética, nós percebemos que aquela mulher representa aqueles que em nós, no nosso meio, na nossa vida, no nosso contacto, e talvez alguns de nós, não temos uma identidade ainda formada. Não sabemos quem somos. E um dia vamos para aqui, para onde o vento aponta, o outro dia o vento sopra dali, e não temos uma identidade formada. Mas com Jesus, nós podemos atingir essa identidade. Talvez alguns tenham já, de vez em quando, sonhos, tenham visões, Deus a dizer coisas, e a gente ainda não consegue formar isso em nós. É como aquelas sementezinhas que estão ali atrás, que estão a começar a brotar. É tudo um processo. Eu ainda hoje estava a falar com uma pessoa sobre uma situação. Coisas estão a acontecer agora, a gente se calhar está a orar há meses ou há anos. E as coisas vão acontecer. E a gente não consegue perceber, mas é assim que as coisas funcionam. A gente semeia e aguarda por quem rega o Espírito Santo. Amém? Nós não podemos fazer de outra forma. Mas esta mulher, que aparentemente não tinha uma identidade formada, era tão importante que Jesus fez um desvio para passar por Samaria. Pensa assim. Imagina, deixa-me dar-te um exemplo. É como se Samaria fosse ali o barreiro e Jesus queria ir para Alcochete. Estão a ver aqui a margem sul? Um é para aqui, outro é para ali. E Jesus, em vez de fazer o caminho certo, mais rápido, que é atravessar o rio, Jesus foi à volta. Porquê? Porque havia alguém com quem Jesus queria falar. Havia alguém que precisava que Jesus falasse. Isto é mais uma outra lição para nós podermos aprender. É que tu és importante para Jesus. Jesus um dia fez um desvio e subiu à cruz por tua causa e por minha causa. Jesus podia não ter subido à cruz. Jesus podia ter feito o seu ministério e hoje ainda era conhecido como Jesus. Jesus podia ter feito tudo o que fez e não subir à cruz.
Mas Jesus entendeu que a tua vida e a minha são importantes. E nós não poderíamos ter a vida que temos, a vida que poderemos vir a ter, se Ele não tivesse subido à cruz. E Ele foi e deu a sua vida por nós. Porque nos amou de tal forma que deu a sua vida por nós. Mesmo sabendo que a gente ia fazer muita coisa errada. E aqui foi exatamente a mesma coisa. Jesus fez um desvio brutal para ir a uma terra onde nem sequer era bem-vindo. A gente conhece a história, eu não vou entrar em grandes detalhes. Os judeus e os samaritanos tinham quase como se fosse um ódio mortal por questões políticas, questões religiosas. Samaria entendia que o primeiro templo tinha sido feito lá e é verdade, então era ali o lugar. Jacó tinha feito tudo lá. E os judeus entendiam que Jerusalém é que era a menina, e é a menina dos olhos de Deus. Jerusalém é a capital do grande eu sou. Então havia essas coisas todas. Portanto, um judeu entrar em Samaria, nunca. Mas Jesus existe para nos mostrar também o quê? Que as regras servem para ser o quê? Quebradas. Quando o homem cria regras e isso impede que o reino avance, qual é a solução? Quebrar as regras. Não é contra as autoridades, é quebrar as regras que nos impedem de chegar àquilo que Deus tem para nós. E foi o que Jesus fez. Jesus connosco subiu à cruz. Jesus, para esta mulher, foi ter um poço. A passagem mostra-nos no verso 5 ou 6 que o Senhor estava cansado porque Jesus era homem como nós, amém? Jesus era Deus, mas se fez homem como nós para poder sentir o mesmo que nós, para nos poder dizer, sabe uma coisa gira que Jesus nos disse e que na sexta-feira contávamos aqui no nosso Open Church, alguém orou sobre isso, acho que foi na sexta. Jesus nos disse uma coisa muito interessante, é que nós iríamos fazer maiores coisas, maiores obras que as que Ele fez. Jesus só poderia ter dito isso se tivesse sido homem como nós. Senão não poderia saber a dificuldade que é lutar contra o pecado, mas resistir. Mas ao mesmo tempo fazer o que é o certo. Por isso, quando pensares que não és capaz, pensa assim, Jesus conseguiu. O que é que Jesus faria nesta situação? E vais ver, não fica mais fácil, mas nos dá um ânimo para decidir da forma correta. Mas voltando aqui, Jesus estava cansado. A Bíblia nos diz que Ele sentou-se à beira do caminho pela hora sexta. O povo judeu conta as horas. Hoje não, hoje toda a gente tem relógios eletrónicos, é tudo fácil, não é? Mas o povo judeu conta as horas na Bíblia, a gente aprende isso, de uma forma diferente. Eles começam a contar em conjuntos de 4 horas, de 2 horas. Então a hora sexta é mais ou menos à volta do meio-dia. Quando se diz na hora sexta, como nós temos aquelas passagens que eles iam no barco e diz à segunda hora, quer dizer que eram 2 horas da manhã. Não é? Então, é assim que nós vemos. Então a hora sexta era por volta da hora do meio-dia. E Jesus ficou sozinho no poço. Até que apareceu a mulher. Não estava ninguém no poço. Porquê que não estava ninguém no poço? Porque ninguém, eu não sei se aqui alguém já passou pela experiência de ter que ir buscar água a um poço para ter água em casa. Eu já fiz isso. Quando era criança, passava férias numa aldeia no norte. Antes de haver água canalizada, a gente íamos ao poço ou à fonte buscar água. Ninguém ia ao meio-dia. Porquê? Porque faz um calor brutal. Ninguém é parvo o suficiente, ou tem uma urgência ou não vai buscar água. Ou se vai pela manhã, ou se vai ao fim do dia. Mas Jesus estava lá, à hora do calor. Porquê é que acham que a mulher foi ao meio-dia com o sol de rachar buscar água ao poço? Simples. Porque ela tinha a garantia que ao meio-dia, à hora sexta, mais ninguém estaria no poço a buscar água. E porquê é que ela queria ter essa garantia? Porquê é que ela queria estar sozinha? Porque como a gente vai ver mais para a frente na história, esta mulher não tinha uma boa reputação. Esta mulher já tinha tido 5 maridos e não tinha ficado por ali, estava a tentar bater o recorde do Guinness. Já estava com um 6º, que nem sequer era marido. Então ela sabia que se fosse lá, na hora em que tivessem as outras mulheres, aquilo não era agradável. Pensa assim comigo. Estamos a falar coisas há 2000 anos atrás. Se fosse hoje, o que é que se chamaria alguém que já teve 5 maridos e está com um 6º? É isso mesmo que tu pensaste, não digas? É isso mesmo que qualquer um de nós pensaria. É alguém que não é confiável, é alguém que não é certo, é alguém que é volúvel, é alguém que uma semana pensa uma coisa, que outra semana pensa outra, é alguém que se calhar não respeita alianças, que se mete no meio de outras alianças, é alguém que faz isso tudo. Mas há um pormenor importante. O Senhor perdoou todos os nossos pecados, amém? Então, se nós estamos perdoados dos nossos pecados, aquela mulher naquela altura ainda não estava. Aquela mulher naquela altura tinha um peso brutal sobre a vida dela. Por isso, como ela tinha esse peso, tinha essa vergonha, ela não quis ir ao meio-dia lá, porque sabia que estariam as mulheres todas da cidade e ela iria ouvir os comentários do costume. Olha lá está a não sei quê, olha lá vem a não sei quê, então esta semana é quem? Essas coisas. E ela não queria passar por isso.
Mas nós que já estamos perdoados dos nossos pecados, não temos razão para às vezes termos atitudes como a desta mulher, em que parece que temos medo de ser quem somos, parece que temos medo de avançar, parece que não nos libertamos das escolhas erradas que fizemos no passado e fugimos daquilo que Deus tem para nós com medo do que alguém nos possa dizer. Deixa-me dizer-te uma coisa que eu aprendi há uns anos com um pastor. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia nos diz que os nossos pecados são perdoados, as consequências deles não, e a gente, a semana passada, o Senhor ministrou-nos sobre isso, que os nossos pecados são perdoados e que são julgados como se fosse no mar, num lugar bem fundo, para que Deus não queira sequer ir lá mais nenhuma vez espreitar os nossos pecados, porque passou. Mas o acusador, aquele que de vez em quando tenta vir acusar-nos, gosta de nos lembrar daquilo que é passado. E quando nós estamos muitas vezes a dar um passo decisivo numa tomada de decisão, ele vem-nos mostrar assim, mas tu não vales nada. Tu fizeste aquilo porque ele sabe. Tu fizeste aquilo, aquilo e aquilo. E isso às vezes pesa em nós como pesava nesta mulher. Qual é o conselho que a Bíblia nos dá? Quando o diabo te vier acusar de uma coisa que tu fizeste e que está perdoado, é lembrar-lhe que o teu futuro é com o Senhor e que o dele é no lago de fogo e de enxofre. Não tenhas medo nem dó nem piedade, que ele não merece nem dó nem piedade. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e as hostes demoníacas. Então não tenhas dó nem piedade. Sabes quando é que a gente lhe inflige derrotas pesadas? Quando estamos aqui a adorar. A adoração é uma arma de guerra brutal, é a maior arma de guerra que a gente pode ter. Ele pode estar a tentar vir a tirar-nos flechas, setas sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Quando nós estamos em adoração, é como se tivesse aquela proteção que Israel tem, o Dum, que impede 95% dos mísseis que os terroristas atiram. É como se a gente tivesse essa proteção enquanto estamos a adorar. É a nossa arma de guerra. Então não tenhas medo de chegar ao pé do diabo quando ele te vem acusar com alguma coisa e dizer o teu lugar é no fogo e no enxofre, e o meu não. Amém? Temos que nos agarrar àquilo que o Senhor nos dá. Mas então, se o peso das nossas ações passadas nos impede de sermos livres, tal como era a mulher samaritana, nós temos que perceber porque é que isso acontece. Porque ela depois ficou livre. A Bíblia nos diz que esta mulher teve um encontro com Jesus, todos nós também tivemos. Todos nós já tivemos um encontro com Jesus no dia em que a gente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Só quem não teve é quem nunca aceitou Jesus. E hoje, a minha pergunta é se algum de nós quer renovar a sua aliança com Jesus, hoje é o tempo certo para nós fazermos isso. Porque o Senhor nos está a falar que as águas fluem do seu trono para nos trazer vida. Se algum de nós nunca teve, na verdade, de coração essa conversão e só fez porque estávamos no meio de uma movimentação qualquer, hoje é o tempo de nós assumirmos isso e de nós mudarmos. Mas sabes porque é que aquela mulher ficou livre do peso do passado e talvez alguns de nós não estejamos? É que Jesus revelou-se a ela e talvez Jesus não se tenha revelado a nós. Muitas vezes, eu sei que sabem que os crentes têm algumas frases, uns clichês dos crentes. Um clichê que nós usamos muito é quando aquelas pessoas não estão muito alinhadas ou até se desviam um pouquinho. Ele nunca se converteu. Isso é um clichê dos crentes que é uma mentira. Porque há pessoas que são usadas pelo Espírito Santo. Não podemos falar de não conversão. O que podemos falar é que não teve uma revelação de quem Jesus era, ao ponto de perceber a importância disso. Mas esta mulher que não se converteu, ela deixou para trás a velha vida que aprendia. Abre a tua Bíblia comigo aí no verso 28. Acho que é no 28. É no 28. João 4, 28. Diz lá assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Profeticamente falando, quando esta mulher deixou o cântaro para trás, ela está a tomar uma decisão e está a dizer tudo o que era a minha vida passada. As fontes de onde eu bebia, que o cântaro simboliza as fontes de vida que ela tinha, como a música que nós cantamos, as fontes que eu tinha não quero mais. Então ela deixou aquilo para trás. Ela tomou uma decisão ali, Jesus revelou-se a ela, ela tomou uma decisão, não quero mais. E Jesus revelou-se a ela de 3 formas tão impactantes, que terminaram esta mudança nela. E é isso que nós vamos falar um pouquinho também, para ver se nós conseguimos entender Jesus desta mesma forma e conseguimos tomar decisões semelhantes à desta mulher. Quando Jesus, em primeiro lugar, lhe diz que ele, se ela lhe pedisse, ele lhe poderia dar a água viva, Jesus está-se a revelar como a fonte da vida. Não é pouco ser uma fonte de vida. E Jesus está-nos a mostrar o quê? Que Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Antes de haver o que quer que fosse, estava Ele, a fonte da vida. Então Jesus está-lhe a dizer o quê?
não interessa o teu passado. Eu sou aquele de onde vem vida. Quem beber desta fonte, quem beber desta água que eu tenho, nunca mais terá sede de quê? De vida, porque sabe que a vida está suportada através de mim. E ela começou a perceber isso. E depois Jesus falou-lhe dos 5 maridos e inclusive dizendo que ela estava com um sexto. Acho que é no verso 19 ou no 20. E quando Jesus diz isto, ela própria lhe diz que ele é um profeta. Porque como é que um homem que é judeu, que nunca esteve em Samaria, podia saber a vida dela, detalhes da vida dela? Todos em Samaria sabiam, mas um judeu de Jerusalém, um judeu da Galileia, um judeu de Nazaré, não saberia com certeza. Então Jesus revelou-se como profeta. Porquê? Porque Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. O que a Bíblia nos ensina é que o verbo é Jesus e tudo o que nós temos está nele. Então, vê tu bem, porque é que nada na Bíblia está por acaso? Porque é que a sequência é esta? Jesus primeiro se mostra como uma fonte de vida, como o início de tudo, depois se mostra como a palavra, e é através da palavra que as coisas acontecem. O que é que nós temos, deixa eu fazer aqui um parênteses, o que é que nós temos logo no início da Bíblia, no Gênesis 1? Diz-nos que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Foi preciso haver o quê? Uma palavra para que houvesse mudança. Foi preciso haver palavra para que houvesse luz. Foi preciso haver palavra para que separasse as águas da terra. Foi preciso haver palavra. Jesus está-lhe a dizer o quê? Eu estava cá antes da terra, eu sou a fonte de tudo, mas quando eu dou palavra, tudo muda ao meu redor. E depois de ele dizer isto, ela tem uma revelação fantástica e começa-se a abrir os seus olhos, o seu coração começa-se a abrir e a perceber: eu estou numa vida de pecado. Ou seja, Jesus primeiro mostra que é a fonte de vida, depois mostra que é a palavra que traz a mudança. Nesse momento o coração dela abre-se e então Jesus pode lhe dizer: porque eu sou o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Então, aqui nós temos os 3 pilares da nossa vida, que é reconhecermos Jesus como a fonte da nossa vida, Jesus como a palavra que nos transforma, que hoje nós temos isso materializado na Bíblia, e Jesus como o Messias, porque só o Messias pode perdoar os nossos pecados, só o Messias nos pode curar, só o Messias nos pode salvar, só o Messias nos pode dizer: hoje o teu passado não interessa mais, és livre para viver uma vida nova. Amém. E isto é o que nós aprendemos com esta passagem tão simples, mas profeticamente tão poderosa, e que nos leva a perceber o quê? Esta mulher, a partir daqui, já não é mais a mesma. A partir daqui, esta mulher mudou completamente. Eu tenho certeza absoluta, se ela naquele momento pudesse registar uma selfie do antes e do depois, era diferente. A cara dela era diferente. Com certeza que ela devia ter um olhar pesado, um olhar conturbado, um olhar angustiado. E no momento em que ela tem estas 3 revelações de Jesus, eu tenho a certeza absoluta que a cara dela ficou diferente, ficou um semblante diferente. Porquê? Ficou sem peso. Porque a Bíblia nos ensina que o jugo do Senhor é suave e leve. Então não interessa o que Jesus me pede, é sempre de uma forma que eu consiga suportar. O que o mundo me pede, às vezes é uma carga de toneladas que a gente se vai abaixo e que nós não conseguimos sequer viver. Então o que é que aconteceu a seguir a esta mulher? Esta mulher decidiu mudar de vida, deixou o cântaro para trás, deixou as suas fontes onde ela bebia, os seus ensinos, deixou tudo para trás. Ela não estava a fazer nada de errado naquelas coisas que foi dizendo ali a Jesus. Ela estava debaixo daquilo que a Torá ensinava, que o Pentateuco ensinava. Aquilo era o poço de Jacó. Nada disso estava errado. Da mesma forma que algum tempo depois, quando o apóstolo Pedro tem uma visão dos animais num lençol que Deus lhe dá, não está errado eu perguntar a Deus: Deus, mas estás-me a dizer para comer uma coisa que antigamente dizias que eu não posso? Porque a gente às vezes fica presa à religiosidade e não avançamos para o novo que Deus tem para nós. E esta mulher percebeu: eu não posso estar presa. Eu não posso estar presa nem ao meu passado, nem àquilo que me ensinaram, que afinal não é bem assim. Então ela decidiu mudar de vida e foi fazer o quê? Foi para a cidade. Foi para Samaria, dar testemunho a toda a gente e dizer que o Messias ungido de Deus estava em Samaria. Pergunta para nós: o que é que nos falta para nós fazermos assim também? O que é que falta a cada um de nós para mudarmos radicalmente a nossa vida? Deixarmos de ser o homem e a mulher que nós éramos até ontem e darmos testemunho de Jesus na nossa rua, no nosso prédio, no nosso café, no Pingo Doce, já agora fazer publicidade, no Lidl, no Continente, no Aldi, no Auchan, no Mini Preço. Fazemos publicidade onde nós formos, no nosso local de trabalho. O que é que nos falta? A gente já não temos água canalizada em casa, não precisamos ter cântaro, mas temos, se calhar, uma bagagem que nos pesa e que nos impede de estar livres. Será que nós temos a certeza que Jesus é o Messias? Será que Jesus já falou connosco?
Será que percebemos que a sua palavra, quando é lançada uma palavra sobre nós, muda a nossa vida? Será que percebemos que Jesus é a fonte da vida? Será que quando nós cantamos que Ele é aquele por quem a nossa alma esperou, nós estamos só a cantar ou nós estamos a dizer no fundo do coração: obrigado, Senhor. Esperei 40 anos, mas valeu a pena. Finalmente conheci alguém que não conhecia. É esta mudança que nós temos que ter? Ou será que nós estamos agarrados aos nossos velhos hábitos e costumes, ao nosso cântaro? Por acaso eu devia ter trazido um cântarozinho para pôr aqui, não me lembrei. Ficava bonito, não é? E no final a gente quebrava o cântaro. O tempo não dá para tudo. Mas será que nós estamos agarrados a alguma coisa que nos impede de realmente ouvir o que Jesus tem para nós? Porque esta mulher teve ali no início da conversa, ela não era diferente de nós. Eu não estou com isto a dizer que nenhum de nós somos pessoas cheias de pecados. Mas era alguém com dúvidas e com incertezas e com seguranças na sua mente, como nós somos, às vezes, cheios de conceitos e de preconceitos que a gente foi criando ao longo da vida. A mulher começou a pôr em causa o que Jesus lhe dizia sobre o poço, porque era o que ela sempre ouviu. Isto era o poço do nosso pai Jacó. Isto era o poço que ele desentulhou. A água tinha e não sei o quê. Ela nem percebeu que Jesus lhe estava a dizer que o poço de Jacó tem que se tirar água, mas Jesus consegue fazer jorrar. Ela não estava a conseguir perceber isso, que ela estava presa nas coisas que ela tinha ouvido, e ela começou ali a discutir um bocado até com Jesus. Mas como é que me dás água? Não tens nada, estás-me a pedir. Foi como se ela dissesse a Jesus: estás-me a pedir água e depois dizes que me consegues dar, então para que é que me estás a pedir? Ela não percebeu, ela ficou baralhada. Mas quando ela parou para ouvir Jesus, ela percebeu: espera aí, eu estou a entrar aqui por uma coisa que não faz sentido. E nós às vezes somos assim, é ou não é? A gente às vezes começa a tentar discutir com Jesus, tentar convencê-lo que ele se calhar está errado, se calhar não é bem assim, ele não compreende bem as dificuldades que nós temos, e nós às vezes tentamos fazer isso. E sabes qual é para mim, já não sei se vou na terceira ou na quarta lição, mas a lição hiper importante, talvez não mesmo, que esta passagem, que esta conversa de Jesus com a mulher ou da mulher com Jesus nos traz. O que eu acredito mesmo que fez mudar a vida da mulher. Claro, ela teve a revelação de Jesus, mas porquê é que ela conseguiu ter essa revelação com Jesus? Se nós virmos isto tudo, é que esta conversa passou-se sozinhos, os dois. Não estava ninguém no poço, porque era meio-dia. A Bíblia nos diz que os discípulos tinham ido comprar comida, porque eles tinham que comer, como nós temos que comer. Não é? Jesus tinha que comer também, só que Jesus comia mais do pão da vida do pão que há, não é? E ensinou-lhes isso. Então, eles estavam sozinhos. E se calhar é isso que nos falta. É termos conversas sozinhos com Jesus. Se calhar nós não conseguimos ter isso. Há sempre alguma coisa que se intromete. Ou é a televisão, ou é o trabalho, ou é... as redes sociais. Quem é que costuma fazer uma pesquisa no telefone e ver onde é que gasta a bateria do telefone? A gente nem faz, não é? Senão a gente vai ver ali nos tops, nos tops está sempre o quê? É a Bíblia... O devocional, não? É só, não? O problema é que a gente criou um conjunto de coisas importantes sobre a nossa vida, achamos nós, que não nos permitem ter a conversa com o Messias, que não nos permitem ter este tempo a sós com Ele. Agora, quando nós tivermos uma conversa honesta, franca, transparente com Jesus, em que a gente possa colocar as nossas dúvidas, sentar com Jesus. Sabe como é que a gente se senta com Jesus? A gente quebra os protocolos, e a gente sai do culto e senta-se e vai conversar com Jesus. E vai dizer: Senhor, o que é que eu faço amanhã? Amanhã começa uma semana de trabalho. Estou triste no meu trabalho. Não estou bem com a minha família. O que é que eu posso fazer? Jesus vai nos responder. Mas nós temos que deixar que Ele nos responda. A gente não pode achar que Jesus é o guichê de uma repartição pública qualquer, em que a gente chega lá e tem tecla 1, finanças, tecla 2, saúde, tecla 3, família, tecla 4, emprego, tecla 5, outros. A gente não pode achar que Jesus funciona assim, que eu tiro uma senha e chego lá e começo a debitar. Obrigado, espero que tenhas tomado nota, agora vou para a minha rede social. Não é assim. É nós sentarmos. É, como diz aquela música, quando o mundo para ao meu redor e parar tudo ao meu redor e eu sentar-me com Jesus. Ou seja, por isso é que o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos ter um lugar secreto só nosso. Não é um lugar que ninguém conhece, é um lugar onde naquele momento o mundo parou, como o mundo parou ali. Ali não havia ninguém. Estava um calor de rachar. Em nenhum lugar da Bíblia, se vocês lerem
este capítulo 4 com muito cuidado. Vocês não vão ver em nenhum lugar Jesus a queixar-se do calor, nem a mulher a queixar-se do calor. Vai falar do deserto, tem pelo menos uns 40 graus. Com sorte, 40 graus. Como se diz hoje, sensação térmica, se calhar 50. Jesus não se queixou. A mulher também não se queixou. Jesus não se queixou porque aquilo comparado com a cruz não era nada. E a mulher não se queixou porque estava a receber vida. E quando nós recebemos vida de Jesus, não interessa o tempo, não interessa o filme que temos que ver, o futebol que temos que ver, não interessa nada disso. Amém? Eu não estou a dizer para nós pararmos de trabalhar. Não. Eu não estou a dizer para nós deixarmos de ir às redes sociais. Não. Eu estou a dizer é para que a gente não tenha, em vez de ter Jesus gravado no coração, é o telemóvel que está gravado no coração. E a gente parece que o coração não bate se o telemóvel não estiver a funcionar. Isso é que nós temos que controlar para termos tempo com Jesus, aquilo que é profeta, aquilo que nos faz diferença. Sabes o que é que o Senhor muitas vezes faz para nós pararmos com as distrações que nos impedem? Porque Ele sabe que nós precisamos. Às vezes o Senhor cria um deserto para nós andarmos. E andamos num deserto que parece que tudo nos está a correr mal. Parece que aquilo não desengoma de lado nenhum. É Jesus a dizer, Tanganise, calma aí, tens que me ouvir. Enquanto não parares para me ouvir, cada passo que tu dás, só vais cair mais. Ou seja, nós percebemos que estamos tão distraídos, que estamos quase a um passo do abismo. E Jesus, então, muitas vezes trava-nos, fazendo uma pausa na nossa vida, de formas que a gente às vezes não gosta, mas é para que a gente não sucumba debaixo dos problemas que nós próprios criamos. E nós temos de ter esse discernimento de perceber isso, para perceber que é mais importante nós pararmos Jesus e ouvirmos a sua voz. É muito mais importante isso. Deixa-me dizer-te uma coisa. A igreja precisa que todos nós façamos coisas na igreja. Nós hoje temos pessoas que estão de serviço, uns estão de escala de serviço na multimédia, outros estão no louvor, outros estão na porta, na assistência, outros estão na sala, outros estão no café, outros estão no Ministério Infantil. Nós precisamos de tudo isso para nós funcionarmos, e todos os domingos é assim. Tem que ser, senão isto não funciona. Mas Jesus não está interessado em nada disso. Jesus não está interessado nas atividades que eu faça, que são importantes, mas não é isso que nos pode mover para vir à igreja. Jesus está interessado em nós, no nosso coração, na nossa vida, na nossa mudança. Jesus não está interessado se eu sou o CEO de uma empresa e ganho 200 mil euros por ano. Isso não interessa nada para Jesus. Jesus tem tudo. Jesus está interessado se eu na minha empresa sou o embaixador dele. Se eu na minha empresa, quando eu abro a boca, sou alguém que fala a palavra de Deus ou falo o que as vozes do mundo falam. É isso que Deus está interessado, é isso que Jesus está interessado. Jesus está interessado quando eu chego a casa de um dia de trabalho cansativo, confuso, e quando eu chego a casa eu trago a luz de Jesus comigo. E ao mesmo tempo que eu entro em casa e vejo que a minha casa é um pedacinho do céu, é isso que Jesus está interessado. Na mudança que nós podemos operar em cada um de nós. Quando quê? Quando nós, tal como aquela mulher, decidimos não beber mais de outras fontes e passar a beber da fonte que é Jesus. É isto o que é importante. Posso provocar um bocadinho? Porque Jesus, quando falou ao coração daquela mulher, abriu o seu interior. Posso provocar um bocadinho? Ninguém fica triste comigo? Não? Ok. Lembram-se quando há algumas semanas eu lancei o desafio de nós darmos um dia por mês ou um meio-dia por mês ao Senhor? Não foi à igreja, lembra? Atenção, que isto fique bem claro. Para nós podermos ter... Eu não fazia ideia que o Senhor iria hoje trazer essa palavra para nós sabermos estar com Ele. O Senhor já sabia nessa altura, com certeza, que hoje me iria dar essa palavra. Mas lembram-se que eu falei isso aqui do altar. Já não me lembro em que sequência. Sei que foi a sequência, porque eu dei um testemunho de uma pastora americana. Sim, é que foi. Depois a pastora disse que Deus estava-lhe a falar isso com ela. E eu pedi para quem quisesse fazer isso. Há uma pessoa aqui da igreja que já está a fazer isso, por acaso. Há uma pessoa que está aqui na igreja que já está a fazer isso, a tentar dar meio-dia por semana da sua vida. Falei por mês. Está a tentar fazer isso. Não é para trabalhar na igreja, amém? É para estar com Jesus na igreja. Atenção. O desafio que eu fiz era quem é que pensa, quem é que consegue começar a pedir a Jesus uma direção para tirar um dia por mês ou um meio-dia por mês para estar na igreja a adorar. Não é para limpar, não é para fazer nada. Isso podem vir fazer. Imagina, escolho o dia 15 do mês. Nos outros dias todos, nos outros 30 dias, podem vir limpar, podem fazer o que quiser. Naquele dia, não. Aquele dia que eu escolho para estar com Jesus é para estar aqui 4 horas ou 8 horas, que é uma jornada de trabalho, a fazer o quê? A ler a Bíblia, a ouvir música, a adorar, a poder estar tranquilamente, sem preocupação de nada.
sem redes sociais, sem nada. Sabem quantas pessoas vieram falar comigo no final desse dia? Sabem quantos? Bola. Eu ia dizer, podia fazer assim, depois fazer assim. Bola. Assim pensavam, 10 pessoas, fantástico, pastor. Mas depois vai-se juntando, bola. Por isso é que eu disse que isto era provocatório. Eu sei que a vida é difícil para todos nós, mas se nós não tentarmos fazer... Eu conheço um pastor que me ensinou uma coisa há muitos anos atrás, que eu costumo usar muitas vezes, que é uma máxima que ele dizia, que era: quem faz o que sempre fez, tem o que sempre teve. Se eu não fizer nada de diferente, nunca vou ter nada diferente na minha vida. Se eu a minha vida toda comer pão com manteiga ao pequeno almoço, nunca vou saber a delícia que é misturar fiambre, misturar mortandela. Não. Eu sei que podem dizer que eu também podia experimentar queijo e vinagre, mas já tive essa experiência e desisti. Mas se nós nunca fizermos nada de diferente para Jesus, porquê é que Jesus há de fazer uma coisa diferente para nós? Porquê é que a nossa vida há de ser diferente se eu não semear de forma diferente? Então, mais uma vez, se alguém sentir esse desejo no coração para eu daqui para a semana poder dizer assim, em vez de ser assim, fale connosco no final, que a gente organiza-se, porque para nós também não é fácil, mas a gente organiza-se. Mas voltando aqui, nós já falámos de 3 personagens. Jesus, claro que é inegociável. Jesus, se nós não falarmos de Jesus, não vale a pena. Deixa-me dar-vos um conselho. Há montes de pregações boas na internet. Montes de gente, eu podia dizer aqui nomes, mas podia deixar algum de fora e era triste e desonroso. Há muita gente, homem e mulher, sábio, que explica a palavra, que ensina a palavra muito bem. Se por acaso tiverem a ouvir uma pregação, seja ela de quem for, e Jesus não tiver essa pregação, nunca mais ouçam nada dessa pessoa. Uma pregação que não tem Jesus como personagem. É porque alguma coisa não está bem. Se calhar tem muita pessoa. Porque eu já fiz isto, porque eu já fiz aquilo, porque eu isto, porque eu aquilo. Há muitos aí que dizem coisas iloisas. Fujam. Mas, então, vimos Jesus, vimos a mulher e vimos o poço. Estas 3 personagens e a forma como elas se intrincaram culminaram no quê? Na decisão da mulher samaritana de deixar o cântaro, as fontes antigas, e mudar de vida. Reconhecer que Jesus era o Messias. Lembras quem era a 4ª personagem? Eram os homens da cidade. E a Bíblia diz-nos lá no verso 30, depois da mulher chegar lá, a mulher chegou, foi falar com eles e disse: vejam, houve um homem que me contou tudo sobre a minha vida e ele era judeu, ele nem devia estar aqui, ele sabia tudo sobre a minha vida, ele era um profeta. E ela perguntou-lhes uma coisa assim: será que este não é o Cristo, ou porventura, dependendo da versão? Na sequência disso, o que a Bíblia nos diz no verso 30, foi o último que nós lemos, é que os homens saíram da cidade e foram ter com Jesus ao poço. O que é que nós percebemos daqui? O que é que isto fala connosco? Primeiro, confirma que a mulher não foi falar com as mulheres da cidade porque ninguém lhe devia dar conversa, não é? Ela foi falar com os homens porque, obviamente, ela, mesmo sendo liberta do seu passado, ela sabia que enquanto não demonstrasse que era uma pessoa diferente, as mulheres iam continuar a olhar para ela de uma forma errada. Então ela foi falar com os homens que estavam a trabalhar, com certeza, por ali, e foi falar com eles. E a Bíblia nos diz que os homens saíram da cidade e foram ter com Jesus. Eu acredito, que os homens não saíram para ir ter com Jesus apenas porque a mulher lhes disse que ele disse coisas sobre ela. Apenas porque a mulher disse que talvez fosse o Cristo. Eu acho que os homens perceberam na mulher uma mudança de comportamento, uma mudança na forma de falar, uma mudança no semblante. Eles perceberam assim: espera, isto não é a mesma pessoa. Isto não é a mesma... Ia dizer um nome, mas pode alguém ser e depois fica mal. Isto não é a mesma senhora que eu conhecia. Portanto, alguma coisa se passou na vida dela. E então, eles saíram. Será que os outros veem em nós essa mudança? Ou será que aqueles que nos conhecem há 10 ou 20 anos veem em nós as mesmas baboseiras, perdoem-me a expressão, as mesmas coisas que ainda fazemos, como fazíamos há 10 anos ou 20 anos? Se virem, a gente pode convidá-los para vir à reunião de homens, à reunião de mulheres, para vir à igreja, e eles vão dizer o quê? Para quê? Para ser como tu? Não, estou bem assim. E prefiro ao domingo de manhã ir para a praia, que o tempo até está bom agora e tudo. Os outros têm que ver mudança em nós, uma mudança verdadeira, uma mudança real, como viram nesta mulher. E eu acredito que foi por isso que eles foram ter com Jesus. E sabem o que é que aconteceu? Se vocês depois forem ler o resto do capítulo 4
mais do que os 27 versículos que nós lemos, vocês vão perceber que estes homens foram ter com Jesus e fizeram uma coisa que era impensável. Chegaram ao pé de Jesus e disseram assim: Jesus, tens que ficar connosco. Ou seja, até aquele momento, até aquela mulher mudar de vida, para aqueles homens, Jesus era um inimigo de estimação. Nem judeu ali, só não apedrejavam, mas tentavam rapidamente indicar-lhe o caminho de saída. E eles foram dizer assim: Jesus, fica aqui connosco. E a Bíblia diz que Jesus ficou mais 2 dias. Jesus interrompeu o objetivo que ele tinha, porque percebeu que aquelas vidas de quem o punha em causa eram importantes ser resgatadas, eram importantes ser transformadas. Ou seja, Jesus, um judeu, ficou na Samaria 2 dias. Ou dito de outra forma, os samaritanos quase que exigiram que Jesus ficasse com ele. É isto que acontece quando nós mudamos de vida. É isto que acontece quando os outros veem algo diferente em nós. É isto que acontece quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. Sabes o que é que acontece quando temos um encontro verdadeiro com Jesus? O impossível acontece. Talvez aquela pessoa da tua parentela que tu gostavas muito que mudasse de vida e não mudou, é porque somos nós, que ainda não somos o trigger, o catalisador, o ponto de arranque para que alguma coisa ali aconteça. Não somos o rastilho que traz mudança, para que os outros olhem para nós e digam assim: uau, grande mudança. Alguma coisa se passa ali. Eu quero ir àquele lugar. Eu quero ouvir falar desse tal Jesus. E quando nós formos essa mudança, isso vai acontecer. Sabes o que é que Jesus falou com os discípulos que entretanto tinham chegado quando os homens vieram? Que os discípulos entretanto chegaram com a comidinha, com o almocinho. O Senhor Jesus diz algo tão simples como: as terras estão brancas e é preciso ceifeiros para a terra. Ou seja, o que é que Jesus está a dizer? Amigos, tirem da vossa cabecinha que só se pode falar com aqueles que já são santinhos. Tirem da vossa cabecinha que só pode falar com aqueles que são bonzinhos. Aqueles que a gente diz que não fala, são esses mesmo que precisam de ouvir a minha voz. São esses mesmo que precisam de ouvir a minha palavra. E é isso que o Senhor Jesus nos traz hoje. Não interessa se tu achas que o vizinho de cima, que o vizinho de baixo, que o vizinho do lado, que o senhor do café, que a senhora do talho, é aquelas pessoas que tu achas que é menos provável que precisam de Jesus. São aquelas que o Senhor já sinalizou assim: pim, é com esse que nós temos que dar testemunho. Eu não estou com isto a dizer que a gente agora vamos sairmos daqui assim, fantásticos, cheios de coragem e de ousadia para falar de Jesus, começarmos na rua, a gente chega ali ao Pingo Doce: olá, boa tarde, Jesus. Não estou a dizer isso. Se a gente fizer isso, fantástico. Estou a dizer é que o nosso comportamento tem que atrair os outros. O nosso comportamento tem que mostrar aos outros que há diferença. O nosso comportamento tem que deixar de roubar a maçã do Pingo Doce, a célebre maçã. Só não diga a marca, mas pode ser a Golden, a maçã Golden, porque o Senhor é de ouro e prata. É célebre maçã Golden que a gente rouba, a gente deixa de roubar. Ou seja, o senhor da caixa, que já sabe que a gente vai roubar todos os dias à mesma hora aquela maçã, quando a gente não rouba, ele até diz assim: estão ali. E a gente: não, eu hoje pago. Ele percebe que há alguma diferença em nós. Eu estou a brincar com isso, mas tem que ver que há diferença em nós no nosso comportamento. Deixem-me dar-vos um exemplo. Meu. Eu trabalho num banco há muitos anos e, como qualquer pessoa, antes de ser cristão, antes de ser convertido, também gostava de contar anedotas e histórias, como toda a gente gosta. Umas mais saudáveis, aquelas que são mais engraçadas, normalmente para quem está no mundo, são as menos saudáveis. E são super divertidas, a gente ri-se, e infelizmente fala-se de coisas que não deve e usa-se palavras que não se deve. E a partir de uma certa altura, quando eu me converti, já lá vão 20 anos, deixei de fazer isso. E aos poucos fui mudando o meu vocabulário, que a Bíblia nos diz, para nós não usarmos palavras torpes, amém? Custa, que a gente faz uma coisa durante 40 anos, a gente habitua-se a falar da mulher do homem que faz a manobra do carro da nossa frente, a gente habitua-se a falar da mãe do homem que faz a manobra no carro à frente, durante 40 anos a gente faz isso, custa. Mas a gente controla a nossa boca e a gente muda. Sabe o que é que aconteceu ao fim de algum tempo e ainda hoje? Porque às vezes há conversas menos próprias. Sabem o que acontece se eu estou presente ao pé, beber um café ou qualquer coisa? Sabem o que é que acontece? É que são os meus colegas que dizem assim: epá, o Pedro está aqui, vamos contar outra história. Eu já não digo mais nada. Porquê? Ao fim de algum tempo, eu, que era dos que mais me ria e divertia, deixei de alinhar nisso. E expliquei porquê. Porque eu hoje sou uma pessoa diferente e entendo que isso não me enriquece em nada. Então, como não me enriquece em nada e eu quero ser rico, eu vou fazer o que é o certo. É simples.
Quer ser rico não é financeiramente, não é? Quer ser rico de coração. As finanças, quando a gente morre, não sei se vocês já viram alguma vez um caixão com gavetas. Viram? Nunca viram um morto ser enterrado num caixão com gavetas. É porque não se leva nada. Isso não vale a pena a gente juntar muito. Vale a pena a gente juntar tesouros no céu e deixar um legado bom para os nossos filhos. Isto para dizer o quê? Quando os outros veem mudança em nós, sentem-se atraídos para alguma coisa que nunca pensaram que é possível. Até porque, infelizmente, às vezes há maus exemplos que nos afastam daquilo que é de Deus. Então, o que esta mulher conseguiu com aqueles homens foi mostrar: eu era alguém que não era minimamente razoável nem aceitável, mas mudei. E como eles viram isso no comportamento, eles quebraram um conceito deles e um preconceito e um paradigma que foi judeu na Samaria, não. E são eles próprios que dizem: Senhor, fica aqui. E Jesus ficou mais 2 dias. Podemos ficar de pé para terminarmos. E o que o Senhor Jesus nos está a dizer hoje é exatamente isso. É que quando eu acredito que eu consigo mudar, quando eu me esforço para eu mudar, quando eu tomo as decisões certas para eu mudar, não há como a fonte de água viva não vir sobre a minha vida. Amém? Mas pensa hoje assim uma coisa comigo. Qual é o cântaro que tu terias que deixar hoje? Quais são as fontes que tu sabes que não deves beber mais? Quais são as fontes que, continuando a beber, não consegues ter a decisão de: eu quero ter conversas a sós com Jesus. Eu quero ter conversas a sós com o Rei. Eu quero ter conversas a sós com o Messias, com o Fonte. Qual é esse cântaro? Se tens esse cântaro, entrega-o hoje nas mãos do Senhor. Entrega-esse aos pés da cruz. Sabes, a cruz é uma coisa maravilhosa. A cruz com Jesus é uma coisa maravilhosa. Porque Jesus está lá. Pensa que a cruz de Jesus está aqui. Jesus está lá. Jesus está a verter o seu sangue para nós termos vida. Mas sabes o que é melhor do que a cruz? Há uma coisa melhor do que a cruz. Sabes o que é? É para lá da cruz. Para lá da cruz está o Cristo ressurreto. Não está o Cristo que foi crucificado. Para lá da cruz, quando olhamos para lá da cruz, está o Cristo ressurreto, o Cristo que nos dá a vida, o Cristo que nos diz: deita esse cântaro fora que ele não faz falta nenhuma, porque a minha vida em ti vai ser mais do que suficiente e não te vai faltar nada. Para lá da cruz há muito mais vida do que havia antes de conhecermos Jesus. Não interessa o que tivemos, não interessa o que fizemos, interessa que para lá da cruz há muito mais. Podemos fechar os nossos olhos para orar. Senhor Jesus, eu entrego hoje cada cântaro nas tuas mãos, Senhor. Senhor, nós poderemos não saber ainda como fazê-lo, mas confiamos em Ti de tal forma que nós dizemos que não queremos mais beber de outras fontes que não Tu. Eu e os meus irmãos hoje dizemos: não queremos mais, Senhor. Nos arrependemos dessas fontes. Eu não sabia que era possível ter uma fonte de água viva, então eu me alimentava de fontes erradas, eu me alimentava de princípios errados, eu me alimentava da mentira, eu me alimentava da falsidade, eu me alimentava do pecado, eu me alimentava do vício, eu me alimentava do erro, eu me alimentava da murmuração, eu me alimentava de tanta coisa errada, Senhor. E hoje eu não quero ser mais assim. Hoje eu decido quebrar esse cântaro, deixar esse cântaro aos Teus pés, Senhor Jesus. E te peço que a Tua fonte de vida possa jogar sobre a minha vida hoje. Senhor Jesus, eu te peço que do Teu trono possa vir essa água de vida hoje, sobre os nossos corações. Que nos traga um alimento que possa saciar a nossa sede e toda e qualquer necessidade. Senhor, eu oro para que nós, nesta manhã, Senhor, possamos alimentar-nos da Tua palavra, possamos alimentar-nos da vida que o Teu Espírito Santo nos traz. Senhor Espírito Santo, enche-nos da Tua vida nesta manhã, vivifica cada coração, de cada homem, de cada mulher que está na Tua casa, Senhor. E mostra-nos quem Tu és. Revela-te a nós nesta manhã, Senhor. Que a gente não se distraia com quem está à nossa frente, com quem está ao nosso lado, com quem está atrás, mas que a gente possa estar atentos ao autor da vida, que é Jesus. Vem encher-nos da Tua presença, Senhor. Como trataste aquela mulher,
que questionou, que tinha dúvidas, que achou que sabia muito, mas no fim, quando entendeu que estava perante o Messias, o ungido, disse: não preciso de mais nada, porque encontrei a minha fonte de vida. E eu oro, Senhor, para que hoje possamos encontrar uma fonte de vida que nos alimente, que nos traga paz, que nos traga descanso. Eu oro na autoridade do nome de Jesus, repreendendo toda a ação maligna sobre a vida dos meus irmãos. Todo o pacto que foi feito hoje eu quebro na autoridade do nome de Jesus. Toda a aliança que não é com Jesus eu quebro na autoridade do nome de Jesus. Toda a palavra maldita que foi lançada sobre a vida de cada um dos meus irmãos, na autoridade do nome de Jesus eu quebro nesta hora, porque o sangue do Cordeiro é mais poderoso que qualquer palavra, é mais poderoso que qualquer macumbaria, é mais poderoso que qualquer feitiçaria, e eu quebro na autoridade do nome de Jesus, declarando vida, declarando a vida de Jesus sobre a vida de cada um, declarando que a graça do Senhor Jesus nos basta, declarando que a fonte que cada um de nós precisa é a fonte do autor da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré, e é Yeshua HaMashiach, o Messias, o Filho do Deus vivo, que hoje possa inundar os nossos corações, que hoje nos possa trazer essa vida e essa perseverança, essa capacidade de lutar por aquilo que importa e não mais sermos subjugados pelo mundo, não mais sermos escravos do pecado, não mais sermos escravos do medo, não mais sermos escravos do inferno. Que hoje possa haver uma libertação total, que aquilo que um dia possa ter vindo esse grilhão com os nossos avós, ou com os nossos pais, ou connosco próprios, hoje eu quebro na autoridade do nome de Jesus, não só sobre as nossas vidas, mas sobre os nossos descendentes, que hoje termina aqui. Se há algo do passado que nos impede, que faz esse cântaro que nos impede de beber da fonte certa, hoje quebra aqui no nome de Jesus. E hoje somos homens e mulheres livres, pais livres, avós livres, sobrinhos e tios e avós e filhos e netos livres para viver o melhor que Deus tem para cada um de nós. Não aceitamos mais palavras de derrota sobre a nossa vida, não aceitamos mais palavras que nos baixem a autoestima, que não digam que não somos ninguém, que nunca seremos ninguém. No nome de Jesus eu declaro: és um embaixador de Jesus de Nazaré, és um embaixador do Senhor na terra, e o Senhor te diz que és propriedade exclusiva dele, não é do outro. O que o outro tinha sobre ti já caiu no nome de Jesus. Hoje é a vida de Jesus que vem sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu declaro que o sangue do Cordeiro possa vir sobre cada um de nós nesta manhã. Cobre-nos, Senhor, com o teu sangue. Esse sangue que purifica, que protege, e reveste-nos da tua armadura nesta manhã, Senhor. Coloca um coração novo em cada um de nós, para podermos ouvir a tua voz através desse coração de carne, para podermos executar o que nos mandas através desse coração de carne, que não haja mais uma mente humana, uma mente humanista, uma mente natural e carnal, mas possa haver a mente de Cristo em cada um de nós a partir de hoje. É o que eu oro e declaro no nome de Jesus, para que haja vida em cada um de nós, para que a gente se possa render sem limitações aos pés do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus não busca outra coisa que não adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eu oro para que a extravagância do Senhor Jesus da adoração possa ser real nesta igreja, possa ser real nas nossas vidas, sem preocupações, sem pensar que eu vou quebrar o protocolo. O protocolo com Jesus é simples: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, e eu vos trarei vida. Que hoje a vida do Senhor Jesus possa vir sobre cada um de nós. É o que eu oro e declaro, para a honra e glória desse Deus maravilhoso e todo-poderoso.